E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Eu sou do canal Matemática para Iniciantes, sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre um conceito de derivadas. Quem está no ensino superior fazendo engenharia, não importa a engenharia, né? Vocês vão ver o conceito de derivadas desde o primeiro dia até o último dia de aula de vocês. E é um conceito muito importante, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, não se preocupem em aprender contas primeiro. Então a gente vai trabalhar aqui com o conceito de derivadas. O que é uma derivada? Para que eu estudo uma derivada? Eu posso aplicar derivada, a aplicação de derivada, ela é extensa, posso aplicar na economia, posso aplicar, se eu quiser saber um crescimento populacional, se eu quiser saber a velocidade instantânea de um veículo, se eu quiser saber diversas coisas, em diversos campos eu posso estar atuando isso aí. Se vocês gostarem do vídeo e curtirem esse vídeo aí, dê um joinha, se inscrevam no canal. E vamos ao seguinte, pessoal, o que a gente tem que entender de derivada? Derivada nada mais é que a taxa de variação do quê? Do que eu estudo derivada, pessoal? Aqui eu já tenho que saber que isso aqui é uma função. Eu tenho um f em função de x, certo? Então isso aqui é uma função. Se é uma função, eu tenho eixos x e y, ou f de x. Então eu tenho que saber o quê? A derivada nada mais é, pessoal, que a variação do que acontece no meu eixo x, no meu eixo y, desculpa, dividido pela variação que acontece no meu eixo x. Então aqui, ó, só para a gente entender, o nosso eixo y, ele é uma variação, ele é um delta y sobre um delta x, certo? Então vamos lá, deixa eu arrumar isso aqui. Ele é um delta y sobre um delta x. Quem é o nosso delta y, pessoal? Não é essa variação aqui, ó, de 3 eu não fui para 5? Então eu sempre coloco do maior para o menor. Então é 5 menos 3. Quem foi a nossa variação em x? Aqui é 2. Eu saí de 1 e fui para 2. Então é 2 menos 1. Só a gente fazer essa continha. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Então o que seria esse resultado, pessoal? A cada passo que eu dou em x, eu vario 2 em y. A cada passo que eu dou em x, eu vario 2 em y. Então quer dizer o quê? Esse 2 é a minha taxa de variação, esse 2 é a minha inclinação da minha reta, esse 2 é a minha derivada da minha função. Então olha quantos sinônimos, pessoal, eu usei para definir o que seria uma derivada. Então derivada é a taxa de variação, é a inclinação da minha função, é tudo isso aqui que eu acabei de falar. Então quando vocês escutarem o termo derivada, é a divisão da variação que eu tenho no meu eixo y sobre a variação que eu tenho no meu eixo x. Muito bem. Então, com essa ideia, a gente vai trabalhar com a derivada pela definição, que seria essa fórmula aqui, ó. É um limite de o delta x, ele vai tender a zero, já vou explicar isso aqui, de f de x mais delta x menos f de x, tudo isso sobre delta x. E eu vou falar para vocês como eu chego nessa fórmula. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é tudo simples, tudo tranquilo. Só que vai aparecer em um determinado momento uma função assim, ó, com essa cara. Então aqui eu tenho o nosso eixo x, o nosso eixo f de x, certo? Vai aparecer uma função assim, pessoal, ó. Certo? Eu preciso calcular a inclinação dessa reta. Então eu tenho dois pontos, como eu tenho aqui nessa outra função, eu tenho dois pontos, tá aqui, e eu vou ligar esses dois pontos. Ficou bem em cima, certo? Liguei esses dois pontos. Isso aqui, pessoal, a gente chama essa reta, o nome dessa reta é secante, porque ele toca a curva em dois pontos. Então o que acontece? Se eu tenho aqui, ó, eu vou chamar esse 1 aqui, eu vou chamar de x, né, porque é o nosso começo, é esse ponto aqui, ó. E eu vou chamar essa variação aqui de delta x. É a mesma ideia que eu tenho aqui em cima. Então, quando eu relaciono aqui, ó, o 1 com o 3, o meu f de 1 vale 3, o meu f de 2 vale 5. Então, aqui, ó, o meu f... Então, se eu tenho aqui, ó, aqui é x, aqui é delta x, então daqui até aqui é x mais delta x, né? Se eu tenho 1 e somo, vamos supor, com 2, então é 1 com mais 2.
Se eu somo x com ΔX, é x mais ΔX, correto? Então eu vou ter uma relação aqui igual eu tenho ali em cima. Então, a relação de x com o eixo aqui dá f de x, certo? A minha relação de x mais ΔX com f de x é f de x mais ΔX, certo? Então aqui, ó, aqui era x, ficou f de x. Aqui era f de x, ficou x, f de x mais ΔX. E com isso a gente vai escrever aquela relação. Então se eu tenho aqui, ó, o que é a minha derivada? Não é esse menos esse dividido por esse? Quem é esse aqui? É o nosso f de x mais ΔX. Menos quem? F de x. Tudo isso sobre quem? Sobre ΔX. Agora eu vou colocar o limite, né? Limite de ΔX tendendo a zero. Agora eu vou explicar por que esse ΔX tende a zero e por que a gente chega nessa definição. Porque é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho uma reta que ela cruza aqui. Eu consigo fazer esse cálculo aqui com 2 pontos. É só eu diminuir esse com esse aqui, eu consigo achar a minha variação. Só que aqui, pessoal, eu tenho uma curva. Esse meu gráfico, ele é uma curva. Então, para eu conseguir achar a derivada em um ponto específico, eu tenho que trazer esse ponto mais próximo possível para perto desse. Então, quando eu trago esse ponto mais próximo desse, esse meu ΔX, ele vai vindo para cá, ó, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando, ele vai se aproximando, até chegar nesse ponto aqui, e esse ponto de cima ele vai vindo do mesmo jeito que eu vou puxando o ΔX para cá, tendendo a zero, ó. Essa minha parte aqui de cima também vem para cá, ó. Vem, até os dois quase encostarem nesse ponto. E quando eles quase encostarem nesse ponto, a minha reta, que era uma secante, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar uma tangente, tangenciando aquele ponto. Então, ó, de uma secante, que ela toca nos 2 pontos da curva, quando eu trago esse ΔX muito próximo, mas tão próximo, que ele vai tender a zero, mas não é o zero. Então, esse eixo vem para cá, ele vai vindo até quase encostar aqui. E esse ponto vem para cá, até quase encostar aqui. Então, essa reta, ela vai fazendo isso aqui, ó. Quando o meu ΔX vai vindo, ó, ela vai fazendo isso, ó. Até um certo ponto que ela toca na minha curva aqui, em apenas um ponto. E essa curva, que ela aqui aparece uma curva, quando eu vou tendendo ela a zero, ela vai ficando assim, ó, quase que uma reta. Então, quando o meu ΔX ele tende a zero, eu consigo achar a derivada naquele ponto que eu quero, que é só substituir na fórmula. Então, é daqui que vem a derivada, pessoal, pela definição. É o f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Quando esse ΔX ele tende a zero, ele encurta tanto, ele tende a zero, que eu consigo calcular a derivada naquele ponto. E para onde que eu estudo isso, pessoal? Eu posso simplesmente, vamos supor, nesse gráfico aqui, ó, eu consigo calcular a velocidade média. Porque o que é a velocidade média? Eu pego o final menos o inicial, divido, né, o nosso ΔS sobre o nosso ΔT, eu pego o espaço final menos o espaço inicial, divido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu tenho 2 pontos para analisar. Então eu consigo fazer uma média e fazer a velocidade média. Quando eu quero fazer a velocidade instantânea, é naquele ponto que eu passo para descobrir a velocidade naquele exato momento de tempo, eu preciso fazer o limite. Porque eu trago tão próximo esse ΔX para cá, que eu consigo calcular instantaneamente a velocidade naquele ponto. Então esse foi um vídeo curto, pessoal, mas para a gente entender o conceito sobre derivadas, e toda aquela tabela de derivadas, ela vem daqui, ó, vem da definição. Eu vou colocando funções nessa tabela e vou achando a derivada, vou colocando funções e vou achando a derivada. Então alguém já fez isso para a gente, colocou algumas funções aqui na definição, resolveu para a gente e saiu aquela tabela. Então não precisa a gente ficar resolvendo toda hora.
beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ter um imenso prazer em responder. Até a próxima.